80. Reliazwit capítulo 493 Autor, Ermo. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Roland levantou-se da cama sob o brilho da luz do dia. Ele vestiu o casaco e caminhou até a janela. A neve que cobria os edifícios do lado de fora já havia parcialmente derretido e revelava algumas áreas dos telhados vermelhos e das paredes cinzentas, que traziam cores e vitalidade à paisagem. Dentro do quarto ainda estava frio, mas de frente para a luz do sol, podia-se sentir um pouco de calor. A neve começara a derreter. Ele entrou em seu escritório e viu seu café da manhã organizado ordenadamente em sua mesa. Como de costume, havia um ovo frito, 2 panquecas e uma xícara de água morna. Rouxinol preparou seu café como sempre. Obrigado. Roland disse para o sofá vazio. Como você sabe que eu estou aqui? Rouxinol disse do sofá enquanto se revelava gradualmente. Você nunca vai estar sentada se tiver algum lugar para deitar. Roland sorriu e depois colocou o ovo entre as panquecas e deu uma mordida. Além disso, o sofá estava afundado onde você está sentada. Como eu não saberia? Não, eu gosto de ficar sentada também. Rouxinol foi até a escrivaninha e se empoleirou na beira da cadeira, como agora. Roland nunca se cansaria de ver seus movimentos graciosos e perfeitos, especialmente aquele jeito maravilhoso que ela tinha quando entrava e saía rapidamente da névoa. Você parece estar ótima. Teve um bom sonho? Na verdade, eu tive um sonho ótimo. Rouxinol respondeu, levantando um pouco a sobrancelha. Bom. Roland apressadamente comeu seu sanduíche de panqueca e ovo e continuou. Hoje, você deveria vir comigo. Por causa do assassino? Sim. Roland respondeu, se Timothy deu a ordem para me assassinar aos portadores das gemas, talvez ainda existam outros assassinos na região oeste. No entanto, é impossível verificarmos cada pessoa. Roland sentiu que era uma pena que pessoas tão corajosas, inteligentes e leais à família real fossem empregadas como assassinas. Pessoas tão capazes deveriam ser colocadas em posições mais promissoras. Com isso em mente, Roland ficou ainda mais decidido em eliminar a influência de Timothy o mais rápido possível. Como desejar, Vossa Alteza. Rouxinol disse com um sorriso. Para onde iremos? Para as minas de ferro, sal e de gemas. Essa é uma das razões pelas quais vim para Forte Cancioneiro. Tendo convocado Petrov e outras pessoas chaves do castelo, a equipe de exploração seguiu para o subúrbio da cidade. Roland realmente se importava mais com as minas de ferro das famílias Folha de Carvalho e Rosa Canina, mas ele acabou visitando a mina de gemas primeiro, dado que o comércio de pedras preciosas era a principal indústria de Forte Cancioneiro, além de ser a mina mais próxima. A estrada que conduzia à mina tornou-se lamacenta devido à neve derretida, impossibilitando o acesso por uma carruagem. Portanto, o grupo andava a cavalo e movia-se devagar e com muito cuidado. Levou quase toda a manhã para chegar à beira da cordilheira intransponível. Essa experiência fortaleceu a crença de Roland no ditado de que uma boa estrada traz riqueza. Sem uma estrada de superfície dura para a mina, aumentar a sua produção não faria o menor sentido, uma vez que qualquer mau tempo poderia dificultar facilmente o transporte de minério. Após atravessar uma passagem estreita, a equipe entrou em uma caverna espaçosa, onde o veio mineral jazia. Mesmo com quase 100 tochas alinhadas e acesas na caverna, o espaço era parcamente iluminado. Roland olhou em volta e perguntou, isto é uma caverna natural? Sim, Vossa Alteza. Petrov assentiu com a cabeça e continuou, foi encontrada por acidente. Era uma parede de rocha lisa, mas cerca de 300 anos atrás, ela desmoronou durante um terremoto e revelou esta caverna. No começo, ela era usada somente por caçadores locais que ficavam na entrada se abrigando da chuva, mas eventualmente, eles se aventuraram mais fundo na caverna e encontraram essas pedras coloridas. Você conhece bem a história. Roland disse com um sorriso. Essas histórias são contadas em todos os lares da região oeste. Petrov acenou com as mãos para chamar um homem e apresentou a Roland. Este é Denver Crane, o gerente da mina. Ele sabe muito mais do que eu sobre os detalhes da caverna. Sua família era vassala de Duque Rian. Não, Vossa Alteza, os Crane não pertencem a nenhum lorde. Denver respondeu e, embora parecesse ter 30 e poucos anos, falava como um homem mais velho. Nós vivemos perto desta mina por gerações e meu ancestral foi um dos caçadores que descobriram a mina de joias. Nós já trabalhamos para 3 duques, e os mapas das minas que minha família desenhou poderiam ser empilhados até a altura de um homem. Ninguém conhece melhor este lugar que os Crane.
Denver estava extremamente confiante com o seu conhecimento sobre a mina, ao mesmo tempo em que falava com facilidade e fluência, mesmo em frente a um príncipe do reino de Castelo Cinza. Seus modos calmos e uniformes negros lembraram Roland os administradores de famílias aristocráticas em filmes que ele havia visto antes. Devido ao fato de que todos tinham sido checados por Rouxinol, Roland sabia que esse homem não era um aproveitador. Então ele perguntou, por que ninguém está trabalhando aqui agora? É porque os meses dos demônios acabaram de terminar, Alteza. Denver respondeu sem pensar duas vezes. A neve nas montanhas vai derreter e a água fluirá aqui para baixo. Mesmo que tenhamos construído valhas de drenagem e piscinas para transportar água através da mina, não podemos drenar a água rápido o suficiente. Então, não conseguiremos entrar no buraco da mina na parte inferior. Com base em nossos procedimentos usuais, temos que esperar até o verão para retomar a mineração normal. As minas de ferro nos territórios das famílias Folha de Carvalho e Rosa Canina enfrentam a mesma situação agora. Eu nunca estive nestas minas, mas ouvi dizer que as minas de ferro estão localizadas em lugares mais altos e seus túneis de mineração se estendem para cima. Eu diria que a situação deles pode ser melhor, mas eles ainda terão que esperar um mês antes que possam minerar em seus poços. Parece que você pode precisar de vários motores a vapor para retirar a água. Roland deu de ombros. Máquinas a vapor? O que é isso? Denver parecia confuso. Uma máquina que permite que você continue seu trabalho de mineração em todas as estações. O príncipe respondeu sorrindo. Você tem muito a aprender sobre mineração. Denver moveu os lábios um pouco, incrédulo, mas conseguiu refrear-se para não refutar o comentário de Roland. Roland não se preocupou com a expressão de Denver. Afinal, ele achava que era apenas uma questão de tempo para esta mina ser equipada com estradas de bonde, motores a vapor puxados para drenarem a água e um sistema de tração semelhante aos amplamente utilizados na mina da encosta norte de Vila Fronteiriça. Eles já haviam vendido com sucesso um conjunto deste equipamento para um magnata da mineração na Cidade da Prata. A questão em será que Roland tinha pouco interesse em gemas, então ele colocaria seu foco nas minas de ferro primeiro. Tudo bem, terminamos por aqui. Vamos ir para a próxima mina agora. Roland se virou. Espere, Alteza. Os Crane têm um pequeno presente para o senhor. Denver, surpreso com a decisão repentina do príncipe, andou rápido para alcançá-lo. Ele pegou uma pequena caixa de madeira e entregou a ele. Roland pegou com interesse. Ele abriu a caixa e viu duas gemas brilhantes, refletindo feixes vermelhos e verdes deslumbrantes à luz das tochas. Ele ficou extremamente surpreso. Estas são as pedras multicoloridas. Sim, Alteza. Elas foram escolhidas entre as pedras da mais alta qualidade e é um tesouro mantido por minha família por centenas de anos. Denver disse, com a mão no peito. Os Crane têm a honra de trabalhar para o novo Lorde da região oeste. Roland ficou tão atraído pelas joias que não prestou atenção na segunda metade da frase. Elas pareciam muito familiares, e até um leigo em mineração como ele próprio ouvira seus nomes. O nome desta pedra era Diásporo. Heliaswit capítulo 494. Quando Diásporo era lapidado em uma joia, ele emitia uma luz deslumbrante devido à sua alta refratividade, além de ser altamente policromático. Ao contrário de outras gemas, que mudavam de uma cor para outra, a joia de Diásporo emitia muitas cores diferentes ao mesmo tempo, mais notavelmente o vermelho e o verde. Daí o porquê das pessoas chamarem-no de pedra multicolorida. Roland não prestou muita atenção à pedra ao Diásporo quando Barão voltou a ele, mas reconheceu instantaneamente quando viu a pedra pessoalmente. Além disso, quando o Diásporo fosse desidratado, ele se transformaria em Corindon e os Corindões mais famosos, após serem lapidados e polidos, eram o Rubi e a Safira, dos quais a Safira era mais popular. Embora a mina de gemas fornecesse rubis e safiras, não fora isso que deixou Roland animado. E o resíduo escavado da mina? O príncipe perguntou animadamente enquanto fechava a caixa de madeira depois de um longo tempo. O senhor está perguntando sobre os detritos que sobram dos túneis das minas após escavarmos. Isso mesmo, e não apenas rochas, mas lama também. O que você faz com isso? São todos transportados para fora e jogados para lá da montanha. Denver estava confuso tentando entender por que o príncipe estava interessado nisso. Não se preocupe, Alteza. Todos os minérios de boa qualidade foram cuidadosamente escolhidos e os restos foram quebrados no processo de mineração ou são de má qualidade e não podem ser polidos em pedras preciosas.
Além disso, o processo de triagem é feito pelos membros mais experientes da minha família. Eles nunca perdem minérios de boa qualidade. Não, você está errado. Roland sorriu e balançou a cabeça. Essas coisas que você despejou podem ser o verdadeiro tesouro. O quê? Denver congelou em estado de choque e as outras pessoas também pareciam confusas. Nenhum deles podia compreender o fato de que os resíduos da mina poderiam ser um tesouro. Roland não sabia como explicar isso ao povo dessa era que tinha dificuldade em imaginar a fabricação de aço. Quiçá a extração de alumínio puro. O diásporo consiste principalmente de óxido de alumínio e é um subproduto da bauxita. Após lembrar dessa informação, Roland sabia que, provavelmente, havia uma grande quantidade de alumínio nessa área. Isso significava que a lama e as rochas despejadas poderiam ser usadas como matéria-prima para extração de alumínio. Como o elemento metálico mais abundante na Terra, o alumínio era mais comum que o ferro e praticamente podia ser encontrado em toda parte. Lucia conseguia extrair pequenas quantidades de alumínio de qualquer rocha no solo, mas claramente não era eficiente o suficiente para as necessidades industriais. Apenas lugares ricos em alumínio valeriam a pena escavar. E esta caverna na frente dele era um desses lugares. Roland chamou Petrov e perguntou em voz baixa, como a família Crane gerenciou essa mina de gemas nos últimos 200 anos. Quero dizer, como os lords do passado pagaram a eles. Eu chequei os recibos de Osmondian e os métodos de pagamento eram simples. Todos os anos, a família Crane podia escolher uma caixa de pedras preciosas de segundo grau como se fosse uma pesagem de grãos. Petrov explicou, esta caixa é tão longa e larga como uma mão e profunda como a metade de uma mão, e contanto que a tampa pudesse ser fechada, eles poderiam pegar quantas pedras preciosas coubessem. Claro, as gemas mais raras tinham que ser dadas ao Lorde. Isso significa que as duas pedras preciosas do tesouro da família Crane que ele acabou de me dar não são da melhor qualidade. Elas realmente são as melhores em termos de qualidade, já que ele não se atreveria a enganá-lo, mas o senhor sabe que quanto maiores forem as pedras preciosas, mais caras serão. Você também aceitou os presentes dele, não é? Roland encarou o filho mais velho da família Madre Silva com grande interesse. Petrov respondeu desajeitadamente, sim, Alteza, eu vou dar ao senhor assim que voltarmos. Não, pode ficar com elas, não me importo. O príncipe disse com indiferença, só estou curioso sobre como podemos assegurar que o pagamento seja apropriado. E se a família secretamente pegar mais pedras preciosas durante a escavação? A menos que virássemos a casa inteira de cabeça para baixo, não conseguiríamos detectar nada. Há pessoas monitorando o transporte e filtrando cada carrinho de minério, e mesmo se a família Crane roubar algumas pedras, eles não fariam isso de maneira óbvia. Essa é uma relação de prós e contras, já que a família tem medo de ser punida pelo Lorde, enquanto o Lorde não consegue encontrar pessoas que saibam escavar a mina tão bem quanto eles. Petrov fez uma pausa. De qualquer forma, se os substituirmos pelos nossos, ainda assim não podemos garantir que ninguém roube. Entendi. Roland assentiu. Então, vamos continuar com essa prática. Mas além das pedras multicoloridas, eu também quero os detritos e a lama que eles desenterram. Quando voltarmos, vou elaborar um plano de coleta inicial para você seguir. Vossa Alteza, a lama é realmente mais valiosa do que pedras preciosas. Depende das mãos que utilizá-la. O príncipe respondeu. Porque o alumínio é tão importante? Ora, ele tem inúmeros usos. Roland pensou. Devido à sua baixa densidade e qualidade duradoura, o alumínio desempenha um papel vital na produção industrial e é um material crucial usado na tecnologia da aviação. Pensando bem, a extração de alumínio é extremamente difícil agora, já que a quantidade de energia elétrica requerida pelo equipamento de eletrólise está muito além da capacidade de Primavera Eterna. Mas Lucia pode oferecer outra solução para esse problema e conseguir extrair um pouco de alumínio com sua habilidade. Então, armas que são impossíveis nesta época se tornarão uma possibilidade, como grandes aeronaves. Roland originalmente planejava focar nas duas minas de ferro, mas agora parecia que ele tinha que ajustar seu plano. Quando ele retornou ao castelo depois de inspecionar as duas minas e um poço de sal, o céu já estava escuro como breu. Depois do jantar, Roland tirou uma caneta e papel e começou a esboçar um plano de utilização dos novos recursos. Primeiro seria o motor a vapor, que aumentaria drasticamente a eficiência do sistema de drenagem nas minas e também o transporte e a extração de salmoura dos poços de sal.
Como as famílias Folha de Carvalho e Rosa Canina já haviam sido destituídas, ele planejava transferir alguns trabalhadores experientes da mina da Encosta Norte e recrutar mais trabalhadores na região Cancioneiro, para que as duas novas minas de ferro fossem operadas primeiro e seus minérios pudessem ser transportados de volta para a região fronteiriça para refinação. Enquanto isso, a escavação da mina de gemas teria que esperar até que Lúcia fosse à região Cancioneiro para determinar o teor de alumínio na mina. O outro ponto era os poços de sal. Como Roland havia previsto, além de usar o motor a vapor para drenar a água e aumentar a produção, ele ainda não dispunha do passo vital para refinar os produtos em sal branco puro. Como o mineral era bastante complexo, ele decidiu pegar um tubo de salmoura de cada poço, levá-los de volta para a região fronteiriça e entregá-los ao alquimista-chefe, Kilisi Shi, para descobrir o processo específico de refinamento. Depois que o processo for obtido, ele poderia montar uma fábrica no local para produzir sal de mesa em larga escala. Naturalmente, a indústria de sal seria administrada exclusivamente pela prefeitura, assim como a de grãos. Os poços de sal das famílias Alci e Madre Silva poderiam receber o apoio tecnológico da prefeitura de Primavera Eterna, mas o sal refinado produzido por eles deveria ser vendido à prefeitura a preço de mercado, e não a outros compradores para obter lucro. Se ele pudesse obter grandes quantidades de sal refinado a um preço baixo, ele poderia, sem dúvida, criar um novo caminho comercial para a cidade de Primavera Eterna. Roland acreditava que tudo isso poderia se tornar realidade depois que ele derrotasse Timothy. Heliaswitch capítulo 495. Quando Bela Encantadora se aproximou lentamente do porto, Tilly saiu para ver que o cais estava cheio de bruxas para recebê-la. Lady Tilly, você finalmente está de volta. Molly correu para Tilly primeiro com a ajuda do cervo mágico. Mas olha só que espertinha, Mel reclamou. Sim, onde está a órbita? Abra a porta para que possamos ir também, Sombra gritou. Parem com isso. Não é justo usarem minha habilidade para assediar a Lady Tilly. A multidão imediatamente explodiu em gargalhadas. Olhando para todos os sorrisos genuínos, Tilly sentiu suas preocupações nos últimos dias desaparecerem. Não importa o que, esta era sua verdadeira casa, um reino construído por bruxas. Camila Dari cumprimentou a Dadoka no cais. Você ficou longe tanto tempo que até me preocupei que não voltasse. Jamais, Tilly disse com um sorriso. Eu só não esperava que os meses dos demônios durassem tanto tempo desta vez. Como ilha adormecida passou. É claro que, como você confiou em mim, eu não iria decepcioná-la. Camila com uma mão no peito, de maneira geral, a situação está melhor. Usar a Durmagia foi uma boa ideia. Vou descrever os detalhes para você mais tarde, mas agora vou deixá-la para as bruxas. Camila piscou, ou elas me comerão viva. Como um grande nobre da capital, Camila era muito hábil em administrar as coisas e desempenhou um papel fundamental no recrutamento das bruxas para Tilly. Ela foi a razão pela qual Tilly se sentiu confiante em deixar os fiordes por um longo tempo e investigar a região oeste. Tilly balançou a cabeça impotente, passou pela chefe adjunta da ilha adormecida, levantou a mão para a multidão e foi cercada por um mar de bruxas. Vossa Alteza, você viu seu irmão? Como ele tratou você? Ouvi dizer que aquela vila também tem uma organização de bruxas, então elas vão vir morar conosco. É verdade que naquela pequena vila desolada as pessoas não precisam se preocupar com comida e roupas, e todas moram em casas novas. Estou tão feliz por você estar de volta. Todo mundo realmente sentiu sua falta. Tilly respondeu às suas perguntas e preocupações, uma a uma, até que Xavi voou, em cima de sua barreira invisível, para o cais com uma pilha de livros, e todas direcionaram sua atenção para esses tesouros inestimáveis. O que é isso? Alguém perguntou curiosamente. São documentos de ruínas antigas. Eles não se parecem com documentos antigos. As páginas são novas, então provavelmente são contos e lendas. Ou talvez sejam roteiros de peças de teatro. Para falar a verdade, eu não vejo um espetáculo há muito tempo. Mas o que devo fazer já que não sei ler? Tilly bateu palmas para silenciar todos. Este é o presente de Sua Alteza Roland Wimbledon para todas vocês. Nestes livros temos conhecimentos para aprendermos e ensinarmos a ler, escrever e até mesmo conhecimentos sobre matemática básica e ciências naturais. Simplificando, estão cheios de conhecimento. A maioria das bruxas parecia confusa, enquanto Camila e algumas outras bruxas nobres ficaram surpresas. Você realmente quer que todas estudem estes livros?
Tilly assentiu. Esta é a única maneira de melhorar nossas habilidades. Roland mencionou uma vez que a educação universal não era fácil de alcançar e precisava de uma grande quantidade de dinheiro e tempo. Quando as pessoas se dedicavam a aprender, isso significava que o domínio perderia temporariamente alguns trabalhadores braçais. Além disso, encorajá-las a estudar precisava de dinheiro, o que, combinado com os salários dos professores e o custo da construção de escolas, não era uma quantia pequena. Mais importante ainda, não teria lucros imediatos como os negócios com comerciantes e precisava ser realizado a longo prazo pelo governante. No entanto, trouxe mudanças profundas, ainda mais para bruxas e pessoas normais. Tilly já havia presenciado isso em Vila Fronteiriça. Antes de ir à região oeste, ela jamais sonhou que um grupo de plebeus pudesse ter tanto vigor e vitalidade. Depois de voltar para sua casa, quando estava prestes a organizar o plano de educação universal, segundo os métodos de Pergaminho, Cinzas bateu à porta. Trovão quer ver você. Ah, faz muito tempo, Alteza. Trovão sorriu tão amplamente e genuinamente como de costume. Como foi? A sua viagem para a região oeste respondeu suas dúvidas. Honestamente, eu não recebi a minha resposta. Tilly balançou a cabeça com um sorriso. Ele ainda está bastante reservado. Mas em nossas circunstâncias atuais, essas questões não são tão importantes para o momento. A propósito, você já viu algum demônio? Monstros do inferno? Trovão perguntou, erguendo as sobrancelhas. Eu ouvi muito sobre eles em histórias e lendas, onde corajosos cavaleiros mataram esses terríveis inimigos com lanças embebidas em sangue de dragão. Desta vez, eles não são mais inimigos que encontramos em livros. Tilly suspirou. O que você quer dizer? Eu não sei se esses dragões existem, mas demônios são reais. Tilly explicou brevemente sobre a Aliança das Bruxas e a Batalha da Vontade Divina, onde os 4 reinos estão estabelecidos costumava ser as chamadas Terras Bárbaras. Então se perdermos novamente, os humanos não terão para onde recuar. Como? Isso é possível? Trovão exclamou depois de ouvi-la em silêncio. Todas as ruínas em diferentes locais são obras de bruxas, e uma antiga bruxa de 400 anos atrás foi descoberta em Vila Fronteiriça. Isso é inacreditável. Os mistérios que você descobriu em uma jornada são mais do que os mistérios descobertos em uma vida inteira. Tilly ficou chocada. Você não está com medo? Com medo? Claro que eu estou, Trovão disse animadamente traço. Mas comparado com o ardente desejo de exploração em meu coração, esse medo não significa nada. Droga, eu gostaria de poder ir ao reino de Castelo Cinza para ver este fóssil vivo com meus próprios olhos. A princesa Tilly não tinha certeza se riu ou chorava. A motivação de Trovão para ir à região oeste era ver a gata em vez de sua própria filha. Ela não sabia como se sentir por raio. Se não fosse pela minha recente expedição, eu provavelmente teria que dar a você o título de maior explorador dos fiordes. Trovão disse após muitos gracejos, mas eu também encontrei algo incrível. Por favor, continue. Eu naveguei para o leste da Linha-Mar novamente. Linha-Mar? Tilly perguntou um pouco. O que é isso? Ah, esqueci que você ainda estava em Vila Fronteiriça na última vez que voltei. Trovão coçou a parte de trás de sua cabeça. É um penhasco feito de água do mar que divide o mar em 2 superfícies, mas os navios ainda podem navegar livremente como aranhas subindo em uma parede. O quê? Isso é impossível. Eu tive a mesma reação que você na primeira vez que vi, mas a linha-mar existe. Trovão disse com grande orgulho. O mais incrível é que eu naveguei na linha-mar com meu navio Coragem e tive a sorte de testemunhar a maré alta. Você tem que ver para acreditar como foi majestoso. O fluxo da água do mar gradualmente acelerava e, eventualmente, corria para baixo, como se estivesse caindo. Se o cervo mágico de Molly não tivesse protegido o navio, o Coragem teria sido quebrado em 2. Virei o leme para conduzir o navio diretamente para a corrente que formava um equilíbrio delicado com o vento. Coragem não podia avançar, mas também não podia ser derrubado pelo penhasco feito de água. Trovão ofegou como se estivesse revivendo a excitação. Claro, a linha-mar não é um precipício real. Todos nós sabemos como é uma cachoeira, com a água caindo diretamente, espalhando gotículas por toda parte e criando um som estridente. Mas lá não havia nada disso, exceto uma corrente contínua de água. Eu estava certo de que mesmo se o Coragem caísse sobre a linha-mar, ele teria voltado para o lado mais baixo, do mesmo jeito que subiu. O que aconteceu depois? Tilly perguntou, impaciente.
E então o mar agitado estava cheio. Eu só pude ver claramente esta posição da linha-mar. Trovão disse com uma voz baixa, pelos três deuses, não sei como descrever meu choque naquele momento. A altura da linha-mar encolheu de uns 200 metros para cerca de 100 metros quando o mar subiu. Essa é a realidade por trás das marés. Hileazuit capítulo 496. A água da linha-mar flui para baixo para fazer com que o nível mais baixo da água suba. Como isso é possível? Tilly ponderou por um tempo. Então, quando a maré descer, a água vai fluir para trás? Boa pergunta. Trovão cerrou os punhos com entusiasmo. Depois, minha frota ficou perto da linha-mar por 2 semanas, até que a maré desceu. Durante esse tempo, nós tentamos de todos os modos romper a linha-mar e a parte mais incrível foi navegar nela. Você consegue imaginar o sentimento? Para os de fora, parecia que estávamos presos na beira de um penhasco, com nossas velas completamente paralelas ao oceano, como se pudéssemos cair a qualquer momento. Mas dentro do navio, nós não sentíamos nada disso, e era como se o Coragem estivesse navegando em um rio estreito, com a vasta parede de água do mar de um lado, e o céu do outro. É claro, nós tivemos que esperar a água desacelerar para fazer isso, senão mesmo o cervo mágico não poderia proteger o navio. Isso não faz o menor sentido. Tilly estava completamente sem palavras. Se algum outro explorador que não fosse o Trovão estivesse lhe dizendo isso, ela teria pensado imediatamente que tudo isso fosse uma bela história de pescador. Eu também imaginava isso, mas confio em meus próprios olhos mais que no senso comum. Trovão continuou. Depois de 2 semanas, a maré começou a descer e aconteceu exatamente o que testemunhamos lá nas Ilhas Sombrias. A água do mar não voltou para trás, simplesmente começou a descer lentamente, e a linha-mar voltou a ter uns 200 metros de altura mais uma vez. Você quer dizer que toda essa água do mar simplesmente desapareceu no ar? Talvez, mas também pode ter ido para outro lugar. Para onde ela iria? Tilly disse, com a mão na testa. As marés mudam drasticamente nas Ilhas Sombrias, mas são muito mais calmas nas ilhas dos fiordes e basicamente inexistentes nas margens dos 4 reinos. Se essa água toda da linha-mar não estiver desaparecendo, então para onde estaria indo? Trovão apontou para o chão. Tilly suspirou. Eu lembro que você disse uma vez que o nível do mar nas Ilhas Sombrias descia muito rapidamente, como se houvesse um buraco gigante sugando a água para o fundo do oceano. No entanto, não importa quão grande seja o buraco, depois de tantos anos, ele deveria estar cheio. Estou apenas supondo. Ninguém realmente viu como é o fundo do oceano. Mas estou muito curioso sobre uma coisa. Sobre o quê? Porque o oceano em que estamos é chamado de mar agitado. Tilly sentiu seu coração acelerar quando compreendeu o que Trovão quis dizer, e balançou a cabeça, respondendo, isso é simplesmente impossível e insano. Se uma caverna subterrânea expelisse água para criar um redemoinho, como que nós não iríamos percebê-la? Além disso, esse nome tem sido utilizado por centenas de anos, então quem sabe o que nossos ancestrais estavam pensando? Isso mesmo. Eu conduzi um experimento simples e descobri que a água deve ser rasa o suficiente para mostrar o redemoinho, mas ainda não temos a capacidade de ver o fundo do oceano. Trovão sorriu. Estou dizendo nós, mas isso não significa que as bruxas não consigam. Nunca pensei nisso antes, mas quando você me disse que as bruxas governaram esta terra há 400 anos, percebi que esse mar provavelmente foi nomeado durante esse tempo. Eu sou uma bruxa. Tilly disse dando de ombros, e nenhuma única bruxa em Ilha Adormecida pode fazer isso. Eu sei quem pode. Quem? A bruxa que vive nos fiordes. O problema é que ela não teve nenhum contato humano por um longo tempo. Trovão suspirou. Ela costumava ser uma amiga íntima de uma das melhores assistentes da minha equipe, mas depois que despertou como uma bruxa, ela deixou o continente para sempre. Agora, você só pode ouvi-la cantando quando a névoa surge no mar. Você provavelmente ouviu histórias sobre ela antes. A sereia que guia os navios. Você está falando sobre esta lenda? Sim. Trovão assentiu, embora eu não tenha certeza se ela vai me ajudar. Acredito que vale a pena tentar. Talvez eu precise da ajuda da minha velha amiga Margaret. Entendi. Então você deve se apressar. Tilly disse com um rosto sério. Os comerciantes dos fiordes parecem querer caçar sereias. Um mês atrás, a Ador Magia recebeu várias ofertas para capturar sereias. Mel me enviou um pombo-correio dizendo sobre estes pedidos, mas eu recusei. As canções dela são símbolo de paz e segurança para os marinheiros e exploradores dos fiordes.
Esses mercadores estão loucos. Trovão, então, perguntou baixinho, você pode me dizer quem são eles? A Dormagia não revela a identidade de seus clientes, mas, Tilly escreveu alguns nomes no ar com a mão, você não soube isso de mim. Como também era bruxa, Tilly não podia ficar alheia a este assunto, sendo a líder de Ilha Adormecida. Tudo bem. Trovão sorriu, eles vão ter o que merecem. Os dois sorriram para o outro, e Trovão continuou, eu vim para contar sobre minhas novas aventuras. Além disso, quero lhe pedir um favor. Diga. Ouvi dizer que a Baía Lua Crescente tem um novo tipo de navio que não é movido a vento e pode navegar muito mais rápido do que veleiros. Minhas fontes me disseram que esse tipo de navio é produzido em Vila Fronteiriça. Se eu quiser continuar explorando a linha-mar, precisarei de um navio muito maior e mais rápido que possa suportar as correntes sob fortes ventos. Trovão entregou a Tilly um envelope, dinheiro não é um problema, contanto que os navios sejam rápidos. Você pode entregar a ele este pedido? Tilly entendia suas intenções. Você não quer que Raio saiba? Trovão disse impotente. Se ela descobrir, vai insistir em vir comigo. Há muitas incógnitas ainda em linha-mar, então é muito arriscado para eu levá-la junto. Mas ela já é uma grande exploradora. Foi ela quem encontrou as ruínas da Torre de Pedra na Floresta das Brumas. Tilly pensou. No entanto, ela ainda assentiu. Entendi. Vou agir como um mensageiro temporário entre você e Roland Wimbledon. Obrigado, Alteza. Depois que Trovão saiu, Tilly ponderou por um longo tempo e tirou os livros antigos das ruínas das Ilhas Sombrias, na esperança de encontrar pistas sobre a linha-mar ou as marés. Seguindo o método que a gata lhe ensinou, ela usou seu poder mágico de acordo com as formas das letras, e seu significado apareceu em sua mente. Era como se ela não estivesse lendo, mas os livros estivessem contando seu conteúdo. Alguns dos livros registravam as experiências dos escritores sobre as terras bárbaras. Alguns eram diários de marinheiros e outros mencionavam importantes planos da aliança. Quanto mais ela lia, mais confusa ficava. Esses livros não tinham nada a ver um com o outro. Obviamente não foram escritos pela mesma pessoa. Para sua surpresa, nenhum deles mencionava uma palavra sequer sobre a linha-mar, o pináculo sob o mar, o telescópio ou os portões de pedra gigantes. O conteúdo era bem diferente do que ela imaginava. Tilly pensou que enquanto pudesse ler as palavras da aliança, ela poderia descobrir alguns dos segredos das ruínas, ou até mesmo encontrar a razão pela qual o nível do mar nas Ilhas Sombrias subia tão rapidamente. Mas agora, ela sentia como se estivesse juntando peças aleatórias. Espere. Peças aleatórias. Uma ideia surgiu na mente de Tilly. Ela abriu 3 dos diários de navegação, colocou-os juntos e verificou-os cuidadosamente. Suas datas eram muito distantes, algumas até décadas umas das outras, e suas rotas variavam dos mares próximos ao continente até os fiordes. Era como se alguém tivesse reunido todas essas coisas de diferentes fontes e as colocado nas ruínas. Com esse pensamento, ela sentiu um calafrio na espinha. Quem faria uma coisa dessas? Ela pensou. Rileazwit capítulo 497 No porto da região Cancioneiro, cidade de Primavera Eterna. 2 navios de concreto estavam ancorados enquanto os trabalhadores subiam e desciam carregavam sacos em suas costas, e os recém-nomeados funcionários do Ministério da Agricultura os contavam. O porto inteiro estava cheio de energia, o que era uma visão rara na antiga cidade de Forte Cancioneiro, um lugar ainda vivenciando as consequências dos meses dos demônios. Depois de inspecionados e contados, as sementes desses sacos seriam distribuídas diretamente para todos os agricultores. Vossa Alteza, as sementes douradas podem realmente triplicar a produção de trigo. Petrov ainda estava um pouco cético. Isso não significa que a colheita poderia alimentar a todos nesta cidade? Barov havia dito algo parecido a Roland antes. Para a maioria dos nobres, a fome constante era bastante comum entre os civis. Alimentar a todos é a responsabilidade básica de um lorde. Estamos apenas dando o primeiro passo. Além disso, não é só por causa da minha benevolência. Um povo faminto não conseguirá se dedicar 100% na construção da cidade. Mas, isso é sem dúvida uma conquista incrível. Eu não conheço nenhuma outra cidade neste reino que possa alcançá-la. É realmente uma conquista, mas eu contribuí muito pouco com isso. Isso é fruto do trabalho árduo das bruxas. Sem as modificações de ramos, não teríamos o trigo dourado. Petrov ficou em silêncio por um tempo e disse, talvez nós realmente estivéssemos errados antes. O que você quer dizer?
Nós tivemos a atitude errada em relação às bruxas. Petrov suspirou profundamente. A maioria dos nobres não se importava com a propaganda da igreja, mas nós ainda desprezávamos e desconfiávamos das bruxas. Então não foi difícil para nós estarmos junto com toda essa violência da igreja. Mesmo quando usávamos as bruxas, nós as tratávamos como escravas. Apenas Sua Alteza viu o seu verdadeiro valor e as tratou como seres humanos. Esta é a parte mais incrível, pois elas realmente são especiais. Você ignorou o valor das bruxas, mas também ignorou o poder das pessoas comuns, que na verdade é ainda mais forte. As bruxas são como um catalisador e quando trabalham em conjunto com as pessoas comuns, pode haver grandes melhorias na civilização. Roland pensou, mas não disse os seus pensamentos em voz alta. Ainda podemos compensar o tempo perdido. Afinal, somos todos iguais. Vossa Alteza, a caldeira está pronta e o Vitória está pronto para navegar. Um guarda relatou. Diga a todos para embarcarem. Eu estarei lá em breve. O príncipe virou-se para Petrov. A equipe de instrução do Ministério da Agricultura deve chegar esta tarde. Eles vão mostrar como plantar os dourados. Quanto à construção na área das minas, o aumento da população, a educação universal e as fábricas de construção, nós já discutimos o suficiente na reunião. Basta seguir o plano e tentar resolver quaisquer problemas que você encontrar antes de me perguntar. Roland então deu um tapinha no ombro do filho mais velho dos Madre Silva. Estou deixando este lugar em suas mãos. Se você me servir bem, ser o governante da região Cancioneiro será apenas o começo. Não vou desapontá-lo, Vossa Alteza. Petrov fez uma reverência. Roland subiu no navio de concreto e mandou-o zarpar. Após o longo som de um chifre, o Vitória saiu lentamente da costa e rumou para a região fronteiriça. Olha quanto navio careca ainda tá lá, Joey disse com um assovio. Uau, e é tudo de vila fronteiriça. Não, agora é região fronteiriça. Nosso Lorde não acabou de dizer que a gente faz parte da mesma cidade que a vila é agora. Dente de Cobra fez uma careta. Joey apelidou os estranhos navios sem vela de navio careca, mas ele preferia chamá-los de navio de concreto. Seus largos cascos cinzentos pareciam alicerces gigantescos, e não se mexiam nem um centímetro enquanto os carregadores corriam sobre eles. Como é o nome mesmo? Dente de Cobra perguntou. Cidade de Primavera Eterna. Garra de Tigre respondeu. E daí? Quem se importa? Não tem nada a ver com a gente. Joey exclamou animado. Você vai para a vila fronteiriça num navio desses, né? Então fica esperto e tenta ver como que o navio consegue andar na água sem os remos. Ah, e o que aquela névoa branca e a névoa negra também. Isso realmente não tem nada a ver com a gente. Dente de Cobra pensou, pelo menos a construção da cidade vai dar um emprego para todo mundo. Você tá realmente pensando em ir embora? Girassol parecia chateada. Se você quer ser mesmo pau para toda a obra, você trabalha em qualquer lugar. Então por que tem que ir para a vila? Porque lá a gente pode ganhar mais peças de prata. Garra de Tigre disse, rindo. Podemos ganhar 6 peças de prata se a gente ficar aqui, mas se a gente for para lá a gente ganha 7. Se a gente pode trabalhar em qualquer lugar, então é claro que a gente vai escolher o que dá mais dinheiro. Eu não estava perguntando para você. Girassol revirou os olhos para ele e voltou sua atenção para Dente de Cobra. Por alguma razão, Dente de Cobra de repente se sentiu um pouco culpado. Após estabelecer a cidade de Primavera Eterna, o Lorde cumpriu sua promessa, e incontáveis avisos de recrutamento apareceram de repente na praça. No entanto, os ratos tinham poucas opções de trabalho, que eram em sua maioria trabalhos manuais e vaga para ajudante de pedreiro, e recebiam um salário mais baixo do que todos os outros também. Claro, isso ainda era melhor do que a vida ruim de antes, quando viviam sem comida. Se ele recebesse o salário sempre em dia, nunca mais ia passar fome. Então, Dente de Cobra disse aos seus amigos que ele estava indo para a vila fronteiriça por causa do salário maior, mas o que ele realmente queria era estar mais perto de Papel. Diante do intenso olhar inquisidor de Girassol, ele decidiu não dizer a verdade. Minhas razões são as mesmas de Garra de Tigre. Você nunca mais vai voltar. De repente, um chifre começou a soar no porto, e uma bandeira vermelha foi hasteada. É pra gente ir, vamos. Garra de Tigre agarrou a mão de Dente de Cobra e arrastou para o porto. A multidão atrás deles também começou a se mover enquanto a sirene tocava. Quando entraram na área de inspeção de segurança, Dente de Cobra sentiu como se estivesse sendo levado pela multidão. Ele segurou sua mala no peito e ficou olhando para trás.
mas não conseguia ver Girassol ou Joey porque havia muita gente ali. Alguns oficiais de uniforme preto estavam conferindo os bilhetes no final da fila. Qual é o seu nome? Seu grupo? Mostre seu documento. Dente de Cobra seguiu imediatamente depois de Garra de Tigre. Ele tirou um pedaço de papel amassado do bolso e entregou-o cuidadosamente ao oficial. Dente de Cobra, quinta equipe de construção do Grupo da Bandeira Vermelha. O policial ignorou a introdução, examinou o bilhete e colocou-o no peito. Navio à esquerda. Próximo. Garra de Tigre já estava esperando por ele na entrada. Eles não pediram dinheiro para a gente entrar. Sem suborno. Isso é incrível. É mesmo. Eles não pediram. Dente de Cobra, todo borocochô, dobrou seu documento, colocou-o no bolso e olhou por todo o porto tentando encontrar seus amigos. Quando o navio de concreto soou um chifre e partiu lentamente do porto, ele finalmente os viu numa escada de pedra. Girassol balançava no alto a jaqueta de Joey, enquanto Joey corria atrás dela esfregando os cotovelos. Dente de Cobra também tirou a jaqueta e levantou ela o mais alto que podia, acenando furiosamente, ignorando os olhares dos outros passageiros. Os olhos de Dente de Cobra e de Girassol finalmente se encontraram mais uma vez. Se cuidem, ele gritou. Seus amigos também pareciam dizer alguma coisa, mas o som do motor do navio abafou suas vozes. Girassol seguiu o navio ao longo da costa por um tempo, mas o navio de concreto logo ficou muito longe e desapareceu de sua vista. E mesmo assim, Dente de Cobra não conseguiu dizer a verdade. Heleazwit capítulo 498 demorou um dia inteiro para Roland retornar à região fronteiriça, e suas costas doíam de cansaço. Depois de lavar o rosto e escovar os dentes, ele foi para a cama cedo e não se sentiu renovado até o meio-dia do dia seguinte. Preciso ter uma cabine à prova de som, uma poltrona macia e uma cama grande no meu navio particular. Roland pensou, caso contrário, vou ter que sentar em um tamborete tremendo e ouvir o rugido do motor a vapor, que vai torturar meu corpo e minha alma. A primeira coisa que Roland fez quando entrou em seu escritório foi chamar seu primeiro-ministro, Barrow Mons, e o ministro da Agricultura, Cyrus Dali. Embora houvesse apenas uma semana antes da data planejada para o ataque da primavera, ele não precisava se preocupar, já que Machado de Ferro estava cuidando muito bem dos militares. O mais importante no momento era administrar bem a produção agrícola, a saber, o plantio da primavera. Afinal, ele ficaria muito menos preocupado quando tivesse suprimento de grãos o suficiente. Via sementes sendo transportadas no cais da região Cancioneiro, portanto, com dourado suficiente, as colheitas não serão tão ruins este ano. Mas devemos nos concentrar na região fronteiriça, já que somos modelo e o exemplo para todos os outros. Roland disse com uma mão batendo em sua mesa. Então como está o plantio da primavera? Quem pode me dizer? Vossa Alteza, a situação está assim. Barrow começou. Entre o primeiro grupo de servos promovidos, apenas 30% deles estão dispostos a continuar na agricultura. Se contarmos com os recém-empregados, a população agrícola é de cerca de 10.000 pessoas. De acordo com o rendimento médio do ano passado, os grãos que esses 10.000 trabalhadores são capazes de colher, podem alimentar entre 40 a 50.000 pessoas. Ele fez uma pausa e depois acrescentou, e esse número é calculado de acordo com a cota do cidadão oficial para comprar grãos, que é muito mais do que o consumo diário dos cidadãos de outras cidades. Se calcularmos de acordo com a quantidade mínima de grãos, o necessário para alguém sobreviver, esse número pode aumentar em 20.000 pessoas. Sim, Alteza. Cyrus acrescentou. Entretanto, estas conclusões foram feitas pelo Ministério da Agricultura de acordo com as estatísticas de um ano atrás. Este ano, metade dos servos, principalmente os recém-contratados, usarão os dourados no 2 modificados por lá de ramos. Honestamente, se eu não tivesse visto com meus próprios olhos, eu não teria acreditado que um pé de trigo poderia produzir tantas espigas. Além disso, mais de 2.000 servos começarão a plantar batatas e milho este ano, o que torna difícil prever o rendimento real. Quanto ao processo de plantio, as fazendas estão sendo aradas. De acordo com a cartilha de cultivo de grãos, as terras agrícolas precisam ser aradas 3 vezes e o composto gerado deve ser misturado no solo. Geralmente, esse processo leva de 3 a 4 semanas, dependendo do número de trabalhadores e as ferramentas agrícolas que eles estiverem usando. Os servos empregados no ano passado alugaram ferramentas de ferro este ano, o que deve encurtar bastante este tempo.
Quanto à profundidade da cova e distância entre as sementes, eu organizei aprendizes para ensinar os servos a cultivar com os excelentes métodos introduzidos na cartilha. Era fácil ver que o antigo cavaleiro da família Lobo havia feito muitas pesquisas sobre semeadura e colheita. Ele obviamente considerou todos os aspectos e fez observações que Roland não pôde deixar de concordar. A dependência excessiva da própria terra levou ao subdesenvolvimento agrícola nesta era. Ou seja, as pessoas acreditavam que possuir terras era o suficiente para o plantio. Às vezes, para proteger suas fazendas, eles deixavam a terra descansar por alguns anos, o que era muito ineficiente. Agora que Primavera Eterna possuía irrigação controlada, fertilizantes naturais e métodos científicos de plantio, além das sementes modificadas de ramos, o rendimento da terra surpreendeu todos os moradores. No entanto, um terço da população total de 30.000 pessoas estava envolvida na produção agrícola, o que Roland ainda achava excessivo. Ele queria reduzir eficientemente a população agrícola, melhorando as ferramentas agrícolas, como a fabricação de equipamentos agrícolas que usavam energia animal ou mecânica. Ótimo, mantenham esse ritmo. Roland disse com satisfação, e as pessoas que foram designadas para a região Cancioneiro devem manter tudo bem documentado, caso queiramos estender esse modelo para outras cidades. Depois de lidar com assuntos agrícolas, Roland deixou o castelo. Acompanhado por Rouxinol e seus guardas, ele foi ao cais do Rio Vermelho. O navio construído por Ana entrou na fase de instalação de armas há 2 dias. Agora, com o seu casco pintado com um revestimento anticorrosivo cinza e vermelho, o navio permanecia silencioso em cima dos apoios de aço. Seu tamanho era cerca de 3 navios de concreto e parecia extremamente poderoso. Ao contrário do navio a vapor feito de cimento, que não tinha cabine, o bombordo deste navio tinha quase 3 metros de largura e acomodava a caldeira e o motor a vapor sem problemas. O navio também não possuía rodas de pás nos 2 lados. Outra característica era uma ponte de comando no centro do casco. Embora a ponte de comando tivesse apenas 6 metros de altura, parecia muito proeminente. Claro, como um navio de guerra, seu equipamento mais importante era o canhão gigante de 152 milímetros. A fim de economizar tempo de fabricação, Roland não deixou que Ana produzisse a artilharia naval, mas tirou a que estava na muralha da vila e planejou instalá-la no navio. Agora, o navio estava lá, parado no cais, esperando pelo içamento, que era o último passo. Vossa Alteza. Ana acenou para Roland quando viu, por aqui. O príncipe se aproximou com um sorriso no rosto. Como está? A construção está indo bem? Durante sua ausência em Vila Fronteiriça, Ana cuidou de todo o trabalho de fabricação. Embora ela tivesse todas as plantas de suas partes principais, o navio inteiro era um enorme projeto sem precedentes, então era natural encontrar todos os tipos de problemas. Não muito bem. Ana balançou a cabeça. Tivemos alguns problemas complicados, como a deformação na lateral do casco, vazamento no propulsor, inclinação do casco após soldar a ponte de comando, e a plataforma das armas que não conseguia girar o canhão corretamente, mas resolvi todos eles. Todos? Roland perguntou surpreso. Sim. Com um grande sorriso, Ana explicou enquanto contava os dedos. Houve uma deformação no casco porque a chapa de aço da placa era muito fina, então eu fixei uma chapa de suporte. O vazamento no propulsor foi causado pelo espaço entre a cobertura e a alavanca da engrenagem, então eu envolvi a abertura com um dissipador para que a água não fluísse por toda parte e pudesse ser bombeada por um motor a vapor. A inclinação do casco ao soldar a ponte de comando foi causada por pesos desiguais, que foram corrigidos com uma pequena modificação. O problema da plataforma foi o mais difícil, mas eu me inspirei no projeto do revólver. Primeiro fiz vários entalhes na parte interior do anel, transformando em um anel dentado, depois coloquei um gancho, que poderia ser inserido entre as engrenagens. Assim o canhão poderia ser girado e posicionado facilmente. Roland piscou os olhos e falou depois de uma longa pausa. Você é um gênio. Para ele, esses problemas não eram difíceis de lidar, mas ele havia desenhado inúmeros projetos mecânicos. Especialmente para o último problema, provavelmente apenas alguém tão observador quanto Ana poderia associar um revólver ao método de fixação da plataforma de armas. A propósito, Vossa Alteza, o navio tem um nome? Ainda não. Roland disse, levantando a sobrancelha. E por que a pergunta?
Os soldados do primeiro exército vieram quase todos os dias e lutaram ansiosamente para poder esculpir seus próprios nomes na ponte de comando. Ana disse com um sorriso. Eles disseram que você prometeu que o melhor artilheiro poderia dar o seu próprio a um navio de guerra. Ah, entendi. Roland pensou em Rodney Nelson do batalhão de artilharia, mas não para este navio, porque o nome do primeiro navio de guerra não representa apenas o navio em si, mas também representa o modelo e o número para todos os outros. Roland sorriu. Eu não posso dar essa honra a ninguém, então eu vou nomeá-lo Roland. Este navio será o Roland 1. Heleazwit capítulo 499 Jardim da Mansão, centro da capital, reino de Castelo Cinza. Desde o ataque surpresa de Roland Wimbledon ao palácio que destruiu com sucesso o salão da cúpula azul celeste, o status de Theo melhorou muito. Todos os membros da trupe acrobática Pomba e Chapéu tinham um grande respeito por ele e a organização de inteligência foi finalmente estabelecida. Juntamente com vários funcionários do núcleo, Theo também poderia afetar as decisões do Falanges, como resultado de suas contribuições nos últimos 6 meses. Ele também tinha um bom conhecimento das atividades das outras organizações de ratos, já que ele tinha informantes tanto na equipe de patrulha quanto no submundo. Eles forneciam-lhe informações privilegiadas por dinheiro e não se importavam a quem serviam estas informações. No entanto, as peças de ouro de Theo ainda não conseguiram entrar no círculo dos nobres superiores, que se importavam mais com o histórico familiar e com os títulos. Felizmente, por meio de suas conexões com os chefes dos ratos, que tinham relações próximas com os grandes nobres, Theo conseguia algumas informações menos importantes de vez em quando. Por exemplo, ele ouviu as notícias abaixo. Timothy está enviando um pelotão de 500 homens para bloquear o Rio Vermelho? Theo bateu no braço da cadeira e perguntou, ele realmente vai fazer isso? Sim, Rocha respondeu, metade de seu pelotão é composto de ratos Velazang. Foi o que o chefe disse. É um trabalho lucrativo, então os ratos lutaram uns contra os outros por causa disso, e vários deles até se machucaram ou morreram. De fato, é lucrativo. Palhaço assobiou, basta pensar assim. O que eles vão bloquear no rio? Os navios mercantes. E qual é a punição por violar a proibição do rei? Confiscar a carga e impor uma multa. Quem pode fazer um trabalho de chantagem melhor do que os ratos? Ah, claro. A equipe de patrulha também é boa nisso, certo? Metade deles são ratos, então a outra metade deve ser os guardas de Timothy. E o Fawkes disse calmamente, disseram-me que esta manhã no campo, havia 4 navios cabeça de falcão no porto. Theo não pôde deixar de franzir a testa. Os navios cabeça de falcão eram de alta velocidade, navios de guerra feitos especificamente para navegar em rios, com cascos mais finos, velas e remos, bem como arietes para serem usados debaixo da água e ganchos de ferro em ambos os lados. Assim que alcançassem seu alvo, eles poderiam fisgar o navio para permitir que os soldados pulassem facilmente no navio fisgado para lutar, tornando difícil para os navios mercantes escapar deles. Com base em todas as informações que já coletamos, está claro que Timothy enviará uma frota de 4 navios de guerra que transportarão mais de 500 pessoas, incluindo mais de 200 guardas armados para bloquear o Rio Vermelho. Theo suspirou interiormente, pensando que isso era realmente uma má notícia. Eles ficaram sabendo da intenção de Timothy de bloquear a rota comercial do Rio Vermelho antes dos meses dos demônios, mas a maioria das pessoas não o levara a sério naquela época e achava que Timothy só faria um bloqueio no canal da Cidade Real. Ninguém acreditava que ele ousaria estabelecer um bloqueio entre a região oeste e a região central para declarar um cerco econômico na cidade de Primavera Eterna. Isso irritaria os lordes da Cidade da Prata e da Cidade Carmesim, que nunca permitiriam que essa proibição lhes custasse grandes perdas. No entanto, agora com 4 navios de guerra que poderiam facilmente bloquear navios mercantes em qualquer lugar que eles quisessem, a situação de Timothy era diferente, já que os outros lordes não poderiam competir com ele no rio. Mesmo que este bloqueio fizesse os lordes se voltarem contra ele, nada poderia abalar sua determinação em derrotar Roland. Theo olhou para Yu, que acenou para ele e expressou os mesmos pensamentos. Timothy pode não estabelecer um bloqueio fixo no Rio Vermelho. Ele só atacará qualquer caravana que encontrar e suas tropas agirão como piratas na água e bandidos em terra. Uma força inimiga de 500 pessoas é de fato um pesadelo para qualquer caravana. Ao fazer isso, ele provavelmente conseguirá cortar os suprimentos da região oeste. Temos que relatar isso a Sua Alteza o mais rápido possível. Theo disse seriamente.
No ano passado, Vila Fronteiriça havia comprado uma grande quantidade de grãos, roupas e minério, e este ano, por causa da fusão da vila com Forte Cancioneiro, a cidade teve uma demanda muito maior por recursos. Se Timothy tivesse sucesso no cerco, isso certamente causaria enormes problemas ao príncipe Roland. A equipe de inteligência estava bastante preocupada com as possíveis consequências desse problema na imagem de Sua Alteza, e se perguntavam se Roland poderia resolver esse problema. De repente, sons de asas batendo vieram do quintal. Quando Theo se levantou para abrir a porta do quintal, um falcão cinza voou tão rápido quanto um raio de luz e aterrissou gentilmente em seu ombro. Os membros da trupe abaixaram simultaneamente as cabeças, pondo as mãos no peito, para mostrar respeito à mensagem da região oeste. Theo pegou um pedaço de papel do mensageiro alado e leu rapidamente. Seu coração acelerou. Theo gargalhou em voz alta, mesmo sabendo que deveria esconder suas emoções como um oficial da inteligência. Mas essa era uma notícia boa demais, não precisamos mais nos preocupar com isso. Ele disse claramente feliz. Sua Alteza já sabe disso. E o perguntou. Não, mas ele vai resolver tudo de uma vez por todas. Theo disse em voz baixa, mas animada. De uma vez por todas? Palhaço estava confuso. O senhor quer dizer, sim, o primeiro exército de Sua Alteza já partiu e está vindo em direção à capital. Theo cerrou os punhos. É hora de derrubar Timothy. Ele sabia que Sua Alteza lançaria seu ataque este ano, mas nunca esperou que isso acontecesse tão cedo, já que o príncipe não lhe contara nenhum detalhe sobre o ataque para manter o plano em segredo. Agora, ele finalmente sabia que o ataque estava marcado para a primavera, bem a tempo da estação de aragem. Finalmente chegou a hora. E respirou profundamente, de repente caiu em um joelho e disse, apenas nos dê as ordens de Sua Alteza. Pelo novo rei. As outras 5 pessoas gritaram e se ajoelharam da mesma forma. O pensamento do novo reino também excitou Theo. Se Timothy fosse destronado, Roland Wimbledon se tornaria o único sucessor do trono do reino de Castelo Cinza. E se Roland fosse coroado rei, Theo provavelmente ganharia mais poder e alcançaria novos patamares que nunca havia sonhado antes. Ele nem sequer precisava pensar nas chances de Roland ganhar. Qualquer um que tivesse testemunhado o primeiro exército em ação nunca duvidaria que Roland seria vitorioso sobre Timothy neste ataque. Vocês devem ficar longe do portão oeste da capital e impedir que os ratos se aproveitem do caos durante o ataque, além de restaurar a ordem o mais rápido possível após a guerra. Theo leu lentamente a parte restante da carta secreta. Façam tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar os civis que sofrerem na guerra, como fornecer ajuda médica, abrigo e comida de graça. Depois deixem todo este trabalho com o primeiro exército quando a situação estiver estável. Só isso? Todos eles se olharam e ficaram totalmente perdidos. Sua Alteza não nos mandou enganar os guardas para abrir o portão da cidade, ou atear fogo em direções diferentes, a fim de enganar o inimigo? Não, essas são as ordens de Sua Alteza. Theo colocou a carta de lado e disse com um sorriso. Theo sabia que esse era exatamente o estilo de Roland, se importar mais com as pessoas e a ordem social, e que ele não obrigaria nenhum funcionário de sua rede de inteligência a pisar no campo de batalha. Ele sentiu que a ordem de Roland também sugeria que o príncipe não havia dado a mínima atenção ou consideração às forças de Timothy. Heleazwit capítulo 500 Roland estava na sacada no alto da ponte de comando de seu navio e sentiu o coração acelerar, orgulhoso, enquanto observava a sua frota de navios alinhados atrás dele. Além do navio-chefe, o navio de guerra Roland I, todos os outros navios eram lentos e desajeitados navios de concreto. No entanto, com mais de 10 deles em uma frota, eles ainda pareciam magníficos. A enorme frota soprava longas trilhas de fumaça branca para fora de suas chaminés e separava o rio enquanto eles se chocavam contra as ondas, parecendo ser completamente impossíveis de parar. O navio de guerra Roland I era aparentemente a principal atração da frota. A ponte de comando imponente e a aparência elegante os separavam dos navios comuns e dos navios de concreto. Dominava os rios do interior com suas armas, incluindo um canhão principal de 152 mm e 2 metralhadoras pesadas Marcon, um motor a vapor de alta pressão feito sob medida e um sistema de propulsão a hélice que permitia atingir uma velocidade de 12 km por hora. Você parece estar de bom humor. Rouxinol observou enquanto arrumava seu cabelo balançando ao vento. É porque você vai voltar para casa em breve. Para o palácio. De jeito nenhum, eu nunca vou voltar para lá. Roland disse, balançando a cabeça,
A região oeste é minha verdadeira casa. Fico feliz porque esse conflito vai acabar em breve. 1. Metade disso é mentira. Roland lembrou com um susto que ela poderia dizer quando as pessoas estavam mentindo e tossiu, ao dizer, tudo bem, estou realmente orgulhoso de mim mesmo por ter conseguido produzir tantos navios durante os meses dos demônios. Você está dizendo a verdade desta vez. Rouxinol piscou. Mas você parece um pouco cheio de si. É por isso que eu menti. Isso é compreensível. Rouxinol riu e foi até Roland. Eu não culpo você. Eu não me importaria se você dissesse uma pequena mentira, contanto que não tenha nada a ver comigo. É mesmo? Então não aponte minhas mentiras, Roland pensou, ansioso. A propósito, nunca lhe agradeci. Rouxinol sussurrou enquanto olhava ao longe. Agradecer pelo quê? Por acabar com o conflito e trazer a paz para o reino de Castelo Cinza. Plebeus e bruxas viverão felizes sob o seu governo. Rouxinol disse lentamente, eu sempre soube que você conseguiria isso, mas não achei que aconteceria tão cedo. Não será assim tão rápido. Mesmo depois de destronar Timothy, os nobres resistirão com toda a força. Unir todo o reino de Castelo Cinza pode levar mais alguns anos. Roland suspirou. O progresso nunca é fácil, então ainda temos um longo caminho a percorrer para alcançar nosso objetivo. Isso já é muito melhor do que eu imaginava. Antes disso, eu estava preocupada que nunca viveria para ver esse dia. Ah, não diga algo assim, tudo bem? Roland olhou para ela. Você acha que eu iria pôr você em perigo? Espera-se que uma bruxa de combate como eu esteja sempre em batalha, e quebrar essa convenção exige sacrifício. Rouxinol virou o rosto. Eu me preparei para isso no momento em que jurei lealdade a você. Sinto muito por ter decepcionado você. Roland disse dando de ombros. Definitivamente haverá sacrifícios, mas nossos inimigos é que os farão. De qualquer forma, eu deveria agradecer a você. Por quê? Rouxinol perguntou surpresa. Porque se eu nunca tivesse encontrado uma bruxa, não teria confiança para fazer o que estou fazendo agora. Se não fosse por Ana, ele não teria decidido salvar essas bruxas, e se não houvesse poder mágico neste mundo, ele ainda estaria cautelosamente vivendo sua vida primitiva em uma vila fronteiriça decadente. Você está dizendo a verdade. Rouxinol olhou para ele. Claro que estou. Roland disse com um sorriso. De repente, uma silhueta dourada desceu do céu e pousou ao lado deles. Vossa Alteza, 4 navios pequenos com remos de ambos os lados estão se aproximando de nós, aproximadamente a 20 quilômetros de distância, e eles se parecem com os navios cabeça de falcão descritos no relatório. Raio disse, mas não vi nenhuma estátua de falcão nos navios. Cabeça do falcão provavelmente se refere aos arietes sob a água. Roland deu um tapinha na cabeça dela. Bom trabalho, continue assim. Então, posso deixar algumas perguntas do castigo para lá? A garotinha olhou para o príncipe com olhos de clemência. Roland riu e respondeu, tudo bem. Se você prometer que irá obedecer daqui para frente, você só precisará fazer um conjunto de questões. Sim, senhor. Os olhos de Raio se iluminaram, e ela imediatamente saltou e voou para o leste num piscar de olhos. Você não deveria dar essa colher de chá para ela. Rouxinol reclamou. Ela aprenderá a lição se for recompensada. Roland descartou sua crítica com um aceno e virou-se para caminhar até as escadas. Vamos voltar para a sala de comando. Temos trabalho a fazer. A sala de comando pequena e quadrada continha apenas uma mesa de madeira e 4 bancos. O comandante do primeiro exército, Machado de Ferro, o líder do batalhão de fuzileiros, Brian, o líder do batalhão de artilharia, Vanner, e o capitão do Vitória, Cacuzin, estavam ao lado da mesa para esboçar o plano de batalha para sua primeira batalha no Rio. De acordo com o relatório de Theo, os 4 navios de guerra de Timothy são galés de águas rasas. Eles não são tão rápidos quanto nossos navios de concreto, mas são mais ágeis. Roland disse, apontando para o mapa na mesa. Normalmente, esses navios se aproximam de navios inimigos, para que suas equipes possam pular neles e lutar. Eles também podem ser preenchidos com materiais inflamáveis como pólvora ou enxofre e atingir seu alvo, destruindo ambos os navios. No entanto, como o objetivo de nossos inimigos é bloquear o rio e saquear nossos navios, eles provavelmente não usarão o segundo método. Esta é a nossa primeira vez batalhando em um rio, então, por favor, sintam-se à vontade para compartilhar qualquer ideia que tiverem. Vossa Alteza, vai ser difícil acertar um alvo em movimento com um canhão que também está em movimento,
Então eu sugiro que nós disparamos quando estivermos mais perto dos navios inimigos. Vanner sugeriu, enquanto estivermos a cerca de 50 metros de distância. Prometo que cada munição de canhão afundará um navio inimigo, mas ouvi dizer que as munições de canhão gastam muita pólvora e também exige que a senhorita Ana faça os projéteis. Brian disse, balançando a cabeça, acho melhor esperar que o inimigo suba a bordo de nossos navios e depois acertá-los com nossas metralhadoras pesadas. Roland virou-se para Kakuzin e disse, o que você acha? Roland convocou esse velho para a sala de comando porque ele era a única pessoa na cidade de Primavera Eterna que havia lutado em navios antes. Segundo Kakuzin, ele já se deparou com piratas muitas vezes quando era comerciante, e até mesmo foi saqueado, e tudo isso ainda contava como uma espécie de experiência. Alteza, Kakuzin hesitou por um tempo. Na minha opinião, devemos apenas avançar sobre eles. O quê? Os outros dois homens exclamaram, chocados. Seu navio é grande, rápido e feito de aço, então aqueles navios de madeira provavelmente irão se despedaçar se os atingirmos. Mesmo que o senhor não os destrua, qualquer vazamento impedirá que eles se movam mais. Kakuzin então encarou a todos. Claro, isso é apenas a minha opinião pessoal. Essa tática fez Roland lembrar-se de um poema que dizia com as ondas altas e o sol brilhando, no mastro uma bandeira D está balançando. Tudo bem, vamos seguir este plano. Roland finalmente decidiu, mesmo que não tenhamos uma bandeira D, a bandeira com uma torre e 4 estrelas terá o mesmo efeito. Eu ordeno a Roland que levante a bandeira da cidade de Primavera Eterna, soe o chifre e prossiga a toda velocidade. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.